Queridos irmãos, mais um momento do Lar Espírita Fabiano de Cristo, momento de refazimento, de reflexão, de pausa, de comunhão e de prece, com o objetivo maior de agradecermos a Deus, a Jesus nosso Mestre e a tantos espíritos bondosos que querem a nossa evolução. Este momento das 18 horas, final de uma tarde de primavera, vamos nos reportar ao Mestre Nazareno, que disse aos seus amigos que o seguiam, incansáveis. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Essa passagem é do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E o iluminado benfeitor Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, escreve o capítulo 152, escolhendo um título, Descansar, nos ensinando uma preciosa lição. Pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão exortando: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quanto quiserdes, mas sim, repousai um pouco. Amigos, entendemos que a pressa, a correria, essa agitação que vemos hoje, acontece ou aconteceu em todos os tempos, com as criaturas menos avisadas. Também temos os não agitados, mas alheios às frentes de trabalho. Há 2000 anos, pessoas também iam e vinham, só preocupados com as coisas materiais, e isso ocorre até hoje. Estamos aqui neste mundo com dois objetivos principais: evoluir a parte intelectual e a moral. Não deveríamos viver em busca do dinheiro somente, porque aí não teremos tempo para pensar na vida espiritual. O dinheiro é uma boa energia, se bem usada, mas é apenas uma consequência do desenvolvimento intelectual e moral. Devemos sim trabalhar para termos uma vida digna, mas reservando um tempo para pensar e viver o lado espiritual. A maior riqueza ainda é a valorização do tempo que dispomos nesta encarnação. O chamado aos trabalhadores da última hora é no sentido de abrirmos mão de ocupações fúteis. Temos que aprender a administrar melhor o tempo entre os cuidados com a família, conosco, o trabalho profissional e o voluntário,
ou qualquer atividade no bem, escolhendo a tarefa onde temos maior afinidade, com disciplina e organização. Jesus utilizou apenas 3 anos para realizar a maior obra de todas as eras. Certamente nós, com tantas imperfeições, estamos longe dessa meta, porém, podemos e já é hora de aprendermos um pouco que seja com relação aos ensinamentos do Mestre. Muitos não têm tempo de parar um pouco para sentir o gosto de um alimento, falta tempo para ver o filho crescer, ou dar um tempo e dar importância de perceber um nascer ou um pôr de sol, porque o foco é atingir metas para ganhar mais, criando necessidades para ter mais. E o tempo, meus irmãos, passa. Então, aquele que tanto corria, agora em outra fase da vida, cai na ociosidade, no cansaço, na preguiça e no vazio existencial. Sabemos que até nas atividades do mundo espiritual há muito trabalho e alguns momentos de repouso, de refazimento do espírito, para seguir nos trabalhos do bem. Jesus não disse para cairmos na ociosidade a pretexto do descanso, mas disse para irmos num lugar deserto e repousar um pouco. Esse lugar deserto pode ser o silêncio interior, onde nos conectamos com Deus numa prece de gratidão à vida. Ratificando o ensino de Jesus, o Espírito Joana de Ângeles nos diz: o repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que, ao trabalho, suceda o refazimento de energias, através da variação de atividade ou do repouso e do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento e à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Que essas palavras, meus irmãos, de tanta coerência, bom senso e equilíbrio, possam fazer com que a gente reflita como estamos conduzindo a nossa vida nestes tempos de transição, de um mundo ainda brusco, rude e violento, mas já podemos dizer que estamos no alvorecer de uma nova era. Não sabemos o tempo exato, mas a nova era está por chegar. E ainda, Chico Xavier disse certa vez: o segredo da felicidade na Terra é trabalhar, servindo, trabalhar, trabalhar, a vírgula é o repouso. Que os bons espíritos, os enviados de Deus, nos ajudem no discernimento e equilíbrio em todos os momentos de nossas vidas. Que Fabiano de Cristo e os mentores desse lar, que disponibilizam este trabalho diariamente, possa estar conosco, hoje e sempre. Sigamos em paz, na paz de Jesus. Que assim seja.